Como anda a sua fé? Como anda a sua confiança em Deus? Muitas das vezes, ao longo da nossa caminhada, a nossa fé ela pode estremecer. Às vezes nós pensamos em desistir. Às vezes nos sentimos desanimados, pensando que nós não iremos conseguir enfrentar uma luta, uma prova, um desafio que aparece na nossa frente. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu início de semana, refletindo em alguns versos do Salmo de número 125. Paz do Senhor, aqui quem fala é Gessé e desde já eu quero te convidar para se inscrever neste canal, para deixar o seu like nesse vídeo e para compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque a nossa meta é falar de Jesus. Eu quero ler com vocês o Salmo de número 125, em cima dos próximos minutos, nós falaremos a respeito daquilo que está descrito neste Salmo. O Salmo de número 25 diz assim, é um cântico de peregrinação a respeito da fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Este versículo, ou este cântico, ele era entoado no momento das peregrinações do povo, quando eles estavam a caminho de Jerusalém para a adoração. E ele retrata aquilo que o povo tinha como uma certeza, uma convicção de algo que não se abala. Eles olhavam para aquele monte ele permanecia ali, ele não se abalava. Independente da estação do ano, se eram tempos chuvosos ou se eram tempos de seca, aquele monte permanecia intacto, inabalável. Talvez um pouco diferente do que acontece hoje em dia em algumas regiões do nosso país, onde em determinados momentos, por conta do excesso de volume de chuva, essas regiões elas começam a estremecer e ocorrem deslizamentos de terra. Mas o povo de Israel, eles tinham a convicção que independente da condição do tempo, independente da situação ou do período do ano, o monte de Sião, ele não se abalava. E o salmista, ele descreve a confiança no Senhor como este monte. Este monte que ao longo de anos, durante as suas peregrinações, permanecia ali, inabalável, intacto. E o salmista então fala que aqueles que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. E ele continua dizendo, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então ele faz dois comparativos. O primeiro comparativo, ele mostra que aquele que confia no Senhor, ele é como o monte de Sião, que não se abala. Nós falamos no início desse vídeo a respeito de passar por momentos difíceis, por desafios, por dificuldades na nossa vida. E embora tudo isso aconteça, nós precisamos entender em quem nós acreditamos, nós precisamos entender aonde a nossa fé está firmada. E o texto ele fala que aquele que tem a sua fé firmada no Senhor, ele não se abala. Aquele que tem a sua convicção, a certeza, por mais que o cenário seja difícil, por mais que nós não consigamos enxergar o outro lado, mas aquele que tem a sua fé firmada no Senhor, ele não se abala, mas ele é como o monte de Sião, que pode estar chovendo, pode estar ventando, pode estar no deserto, mas ele não se abala, mas permanece para sempre. E aí ele continua fazendo o segundo comparativo. Como em volta de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que nos cerca
Temos um Deus que está ao redor daqueles que o buscam, que está ao redor daqueles que o servem. Um Deus, como nós já citamos em outros salmos, que não dorme, que não descansa, seja de dia, seja de noite. Este Deus, ele está presente para te dar o socorro, para te dar a salvação, para te livrar, ou até mesmo para te abrigar. Quando os exércitos inimigos, eles tentavam invadir Israel, os exércitos inimigos, eles fracassavam, porque eles precisavam atravessar montes, e depois de atravessar montes, eles precisavam subir até o ponto onde Jerusalém estava colocada. E assim também o Senhor, ele é como uma barreira, ele é como um cercado para evitar que aqueles inimigos, aqueles que tentam tirar a nossa paz, aqueles que tentam acabar com a sua semana, venham agir contra você. Estes inimigos, eles não conseguem chegar até você, porque você está cercado pelo Deus Todo-Poderoso. E o texto fala, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Nós precisamos crer em um Deus que está ao nosso redor. Precisamos crer em um Deus que conhece as nossas vidas, sabe os nossos pontos fracos, onde nós encontramos dificuldade. Este Deus, ele te cerca, fechando as brechas para que o inimigo não venha interferir na sua vida. E em cima deste texto que nós lemos, eu quero derramar uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua semana. Que você venha nesta semana entender que o Senhor, ele está te cercando para que o inimigo não venha tentar tirar a sua paz. E o Senhor quer que você exerça uma fé inabalável, para que as adversidades do dia a dia não venham te derrubar, mas você venha estar firmado. Assim como o monte de Sião não se abala, assim também é a fé daqueles que confiam no Senhor. Que nós possamos confiar no Senhor e saber que este Deus é o Deus verdadeiro. Saber que este Deus é o Deus em quem nós podemos confiar. É o Deus que pode mudar a sua semana. É o Deus que tem cuidado de você. É o Deus que não dorme e não deixará você perecer neste novo início de semana. Que esta palavra ela possa fazer sentido para a sua vida e que você possa ser abençoado através destes versos e desses minutos que nós falamos a respeito da palavra de Deus. Fique com Deus, uma excelente semana em nome do Senhor Jesus.